Dando a nossa reportagem, o governo chinês anunciou que em 8 de janeiro vai acabar com a quarentena que tem sido exigida aos viajantes internacionais que chegam ao país, o que simboliza o fim da política de Covid-0 que Pequim mantém há quase 3 anos desde o início da pandemia. E a gente recebe aqui a nossa comentarista de economia, Camila Abdel-Malak, bem-vinda. E essa decisão representa o quê para a economia? Quais são as consequências? Bom dia, Tiago. Uma boa notícia para o mercado financeiro e também para a economia brasileira, que tem como principal parceiro comercial a China. Então, só para a gente contextualizar a relevância desse anúncio, que a partir de 8 de janeiro será retirada a quarentena para turistas e também medidas sociais menos rígidas para a população chinesa, isso tudo aconteceu porque há cerca de um mês atrás houve uma ebulição popular na China por conta de um incêndio num prédio residencial que foi lacrado. E aí essa onda de protestos contra a medida de Covid-0 e também contra o presidente Xi Jinping e o Partido Comunista levou ao anúncio de flexibilizações ao longo do último mês. Então, a gente sabe que a China passou por uma forte desaceleração econômica por conta desse isolamento social. A China, que no ano passado cresceu 8,4%, no ano de 2022 deve crescer ao redor de 4%, e isso aumenta a discrepância social ali da população. Então, preocupado com toda essa situação, o Partido Comunista e o presidente aceleraram esse processo de reabertura, e isso significa que a gente tem uma das maiores consumidoras de commodities do mundo retornando para o mercado. E acabou trazendo a aceleração no preço das commodities. O minério de ferro voltou a subir, o petróleo também se valorizando. Para a gente ter uma ideia, hoje o petróleo sobe quase 1%, opera no patamar de $84 o preço do barril Brent, e é uma indicação positiva para o nosso Ibovespa. Mais de 1/3 das empresas que estão representadas dentro do Ibovespa são empresas exportadoras de commodities. Essas empresas, elas performaram muito bem no primeiro trimestre por conta do conflito no leste europeu, a aceleração no preço das commodities, mas foram prejudicadas no segundo trimestre justamente porque a China, no segundo trimestre, decidiu apertar as restrições. Então, agora, no final do ano, essa notícia positiva para as empresas exportadoras de commodities, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O noticiário, ele é pendular na China. A agência de notícias Bloomberg ressalta que deve haver um pico de casos no mês de janeiro, então cautela e parcimônia nas decisões de investimento, mas aí essa expectativa dessa retomada de um fluxo forte com o Brasil é uma notícia positiva para um ano de 2023 que tem bastante preocupações por conta da possibilidade de uma forte recessão da economia global, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e zona do euro. Agora, Camila, só uma pergunta. Quais são as dificuldades, até mesmo para os economistas, conseguirem informações que vêm da China, né? Essa é sempre uma discussão e a gente não sabe muitas vezes efetivamente o que está acontecendo por lá. Exatamente, Tiago. Por isso que a gente tem que adotar cautela nas decisões, esse otimismo com a valorização das empresas ligadas às commodities tem que ser aí com cautela, porque, como foi dito pela agência Bloomberg, deve ter um pico de casos de Covid-19 no mês de janeiro, e a gente não sabe até que ponto eles vão seguir com esse processo de reabertura. Então, muita dificuldade com a análise da economia chinesa, o que sugere cautela para o investidor. Econômica de Camila Abdel-Malak, aqui no Jornal da Manhã. Você volta na nossa programação até mais tarde. E em instantes a gente fala mais sobre o processo de transição aqui no país. 8 horas.